O narcisista quer que você perca a razão e o seu direito. Olá pessoal. Amigos e amigas de reflexão e luz. Neste vídeo vamos tratar de um assunto muito importante a respeito das atitudes perversas dos narcisistas patológicos, sobre as quais você deverá estar muito atento. Será sobre a raiva incontida que um narcisista terá do seu conhecimento, do seu domínio de situações e principalmente, da sua razão quando surgir algum questionamento. Vamos falar sobre a incrível necessidade que este abusador possui em agir de imediato, com extrema repressão e busca por vingança, quando ver a vítima sendo a vencedora de alguma parada, ou simplesmente que ela tenha razão sobre um assunto colocado em questão. O abusador irá provocar ao máximo para que você perca o controle emocional, perdendo assim a sua razão e o seu direito, para taxar você de mal e como o único errado na história. O comportamento do narcisista neste sentido vai se dar em todas as esferas de convivência, ou seja, em todas as relações interpessoais. Mas será nas relações amorosas de um modo geral que seu desejo de punição e vingança desnecessária será ainda mais frequente e visível. Salvo no período da idealização, onde o narcisista ainda estará preparando você para as boas-vindas e ainda moldando a vítima para ser submissa e obediente. Daí por diante a sua trajetória ao lado dele será um cenário de horrores e de total invalidação. Uma das maiores vantagens que os narcisistas perversos podem ter sobre as pessoas que estão à sua volta ocorre quando eles conseguem fazê-las perderem a razão. Tal atitude trará ao abusador uma satisfação de vitória e sensação de missão cumprida. Para ele será a confirmação de que o ruim da história está sendo você e ele passando a ser a vítima. As reações desmedidas das vítimas envolvidas nestas terríveis armadilhas de tais abusadores costumam ocorrer nos derradeiros momentos em que se vê um desespero maior, por conta de não serem vistas ou ouvidas, e também pelo aclamento coercitivo que passam, pois o abusador quer que ela aceite de modo cego situações das mais incoerentes e bizarras de desrespeito. O pior momento, porém, vai ocorrer quando, além de tudo, o personagem macabro deste cenário insiste em negar fatos, distorcendo todas as percepções que as vítimas possam ter, que passa a ser acusado de várias maneiras pelos infortúnios que estaria causando. Obviamente que tais infortúnios nada mais, nada menos, são do que invenções manipulativas criadas pelo narcisista, com o intuito de invalidar qualquer forma de existência que não seja a dele. Só eles e apenas eles podem brilhar estando na condição de dominantes e ditadores das regras e das leis. A pessoa narcisista não quer se enxergar, entender e compreender os seus defeitos. Como não admitem olhar para dentro de si, vão praticar a projeção, podendo transformar o seu relacionamento em algo destrutivo, pois eles não aceitam os seus defeitos e sempre vai culpar a vítima de alguma coisa, e isto pode ser perigoso para você. Afinal, sua vida pode começar a se deteriorar, já que uma hora ou outra a manipulação é tão forte que você irá acreditar que realmente você é o problema. Fique atento a pessoas que não promovem o próprio autoconhecimento, não querem se enxergar, e provavelmente você terá muitos problemas. Aliás, eles odeiam ser descobertos, não gostam de ser criticados e odeiam perder. Enfim, eles se acham sempre certos e os donos da razão. Por isso trouxemos aqui algumas das principais características destes abusadores, que são reais alertas vermelhos de detenção de direitos e exclusividade, além da projeção com a transferência de culpa e negação da verdade por parte dos narcisistas. Atitudes destes abusadores que os levam a ter uma visão completamente distorcida em relação ao outro. Farão estas manipulações para deixar a vítima exposta ao sofrimento e ao desgaste intermitente, e assim perderem a sua noção de autodefesa. Número 1. Eles praticam a invalidação, que é um tipo de abuso psicológico que pode acabar com a autoestima da outra pessoa, a tornando cada vez mais vulnerável à aceitação de culpa. Número 2. Praticam deboches e constantes insultos, diminuindo o outro o tempo inteiro. Com o tempo a vítima ficará insegura para se expor e se manifestar, sendo tomada pela retração e conformismo. Número 3. Tratamentos de silêncio que podem durar dias ou semanas, no intuito de penalizar e culpabilizar a vítima. E quando o silêncio é interrompido, o narcisista não vai tocar no assunto ou se justificar. Normalmente a vítima também não irá questionar, se transformando numa prática rotineira e aceita dentro da relação. Número 4. No início eles dizem te amar, mas em poucos dias te odeiam como ninguém. A manipulação será tanta e tão bem empenhada pelo abusador, que vai demorar para a vítima perceber a mudança de fase, achando quase tudo normal. Número 5.
Não falam dos seus sentimentos por medo de mostrar suas fraquezas e assim mostrar a sua vulnerabilidade e com isso perderem a razão por suposições. No fundo, o narcisista sabe que se forçar um pouco a sua máscara vai abaixo. Número 6. Por medo de serem abandonados, precisam da sua atenção o tempo inteiro. Mas caso notar dificuldades, vai te abandonar primeiro, para se manter na soberania e dizer que foi você o causador e criador do motivo. Número 7. Te desvalorizam, te diminuem e te humilham, mas vão negar tais atitudes o tempo todo. Vai dizer: isso é coisa da sua cabeça. Número 8. Se a narcisista for mulher, provavelmente tentará te pegar através da sedução pelo sexo. É o famoso estímulo e resposta induzido. Caso for homem, procurará deixar a vítima dependente dele em tudo, para sentir que a presa esteja em suas mãos e aceite assumir a culpa dos erros em troca de favores e facilidades. Número 9. Não aceitam seus defeitos e suas sombras, e quando sua onipotência ou motivos internos se abalam ou são revelados, ficam furiosos ao extremo e mais uma vez será você que vive procurando pelo em ovos somente para incriminá-lo. Número 10. Desvaloriza quem não lhe dá suprimento narcísico de acordo com a sua necessidade. Neste caso, vai criar situações para reativar novas fontes, alegando ser culpa da vítima que não foi suficiente o bastante. Número 11. Gostam de namorar pessoas fracas emocionalmente, para que os mesmos idolatrem e permaneçam na dependência, sem oferecer resistência e dando o mínimo de trabalho possível. Número 12. Invertem tudo, distorcem a realidade de abusadores, viram vítimas, se comportam como coitadinhos. São articuladores de mentiras e dizem que tudo não passa de uma imaginação tua. Vai dizer que você quer ser o dono da razão e vive estragando a relação que caminhava tão bem. Como resposta a estas tantas formas de manipulações às quais estão submetidas e quando ainda estão envolvidas, para não se deprimirem demais e acabarem enlouquecendo, muitas vezes as vítimas reagem de modo bastante intenso, chegando a brigar por conta do desespero. Encontram, portanto, alguma força de reação contra essas medidas drásticas de ação, que infelizmente no final das contas apenas depõem mais ainda contra a legitimidade de suas próprias percepções. Pois para a satisfação de tais abusadores, essas atitudes acabam sendo denunciadas por eles mesmos como uma forma de loucura e descompensação da vítima. O narcisista não perderá jamais a oportunidade para usar estes episódios, no intuito de difamar a vítima no pior sentido. Nestes casos, mais do que em qualquer outro, atitudes descontroladas funcionam como excelentes ferramentas para que narcisistas perversos desviem a atenção de algo real e legítimo, no qual a vítima exaustivamente está tentando se defender e simplesmente se explicar. Em todas estas situações permanecem irredutíveis, impondo suas incessantes críticas sobre o quanto você não é bom o suficiente para com ele. O narcisista vai se fazer de vítima, forçando a ideia do quanto que ele não foi ou está sendo enaltecido como supostamente imagina merecer. Na maneira de pensar e na teoria impositiva do narcisista perverso, nada é mais lógico que as pessoas envolvidas com eles tenham que passar por cima de si mesmas, somente em nome de atendê-los em suas infinitas demandas. Afinal, este tipo de abusador tem a absoluta certeza de que é o ser mais especial do universo e merecedor da razão. As manipulações para conseguir permanecer nesta posição, na maioria das vezes acontecem em um grau tão sofisticado e tão elaborado pelo narcisista, que as próprias vítimas, depois da confusão ocasionada e mesmo quando indignadas de início, ainda estão sujeitas a uma lavagem cerebral, porque os abusadores têm a proeza de conseguir fazer com que elas percam o sentido de realidade, ao ponto de que juntamente com eles, mudem o foco do motivo que as enlouqueceram e insanamente culpando-se pelas ações de desespero. Momentaneamente essas vítimas tiveram reações de sobrevivência que resultaram em explosões emocionais e por conta disso acabam ficando como as loucas da história. Trouxemos esta realidade para este vídeo por se tratar de algo muito sério e delicado, que vale muito a pena ser exemplificado, para que fique claro para todos os envolvidos, e principalmente para as pessoas desavisadas, para que saibam o que existe por aí e que está bem mais próximo de todos do que se pode imaginar. O mais dramático nesta questão é quando o descontrole emocional da vítima não mais acontece como um mecanismo de sobrevivência e de defesa pessoal apenas. Nessas ocasiões, muitas das vítimas, inclusive, chegam a acreditar que são as responsáveis pelas acusações sofridas. Acabam num estado tão alterado de percepção que não têm noção de mais nada, além de aceitar cegamente as acusações e crenças impostas pelos abusadores.
Poderá ser um momento extremamente perigoso, porque a vítima já cansada pode desistir de si mesma. Infelizmente estas pessoas estão morando com o perigo e não sabem. O narcisista vai puxar o seu tapete e deixar você em uma corda bamba. Vai querer que você perca a razão e o seu direito, ou melhor, que você desista de lutar e esqueça quem você realmente é. Obrigado por assistir. Faça você também a sua inscrição e permaneça nesta casa. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Compartilhe com mais pessoas se você gostou deste conteúdo. Reflexão e luz sempre com você.